Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Alemanha e França anunciam lockdown parcial após explosão de casos de Covid-19. Anvisa libera importação de matéria-prima da Coronavac, vacina chinesa que será produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. O governo da Venezuela confirma a prisão do assessor do líder parlamentar Juan Guaidó, Roland Carreno. O Ministério Público pede ao tribunal para apurar se o presidente Jair Bolsonaro utilizou órgãos do governo federal para custar embaraços e dificultar apurações da Receita Federal sobre o senador Flávio Bolsonaro. 5 agentes chineses são detidos nos Estados Unidos por perseguirem oponentes de Pequim. E Filadélfia decreta toque de recolher para conter distúrbios após homem negro ser morto por policiais. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Os governos da Alemanha e da França anunciaram hoje um lockdown parcial para conter a segunda onda do novo coronavírus nos dois países. As novas medidas ocorrem em uma semana de forte alta nos casos de Covid-19 na Europa, com mais diagnósticos do que a onda mortal vista no primeiro semestre. O intuito é evitar colapso de hospitais, como ocorrido meses atrás no começo da pandemia. Em comum, as novas diretrizes anunciadas incluem o fechamento de bares e restaurantes e apenas escolas podem abrir. O governo alemão determinou o fechamento de bares, restaurantes e outros estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira. Comércios e escolas abrirão, mas as autoridades reforçaram as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa. Além disso, os encontros sociais ficam limitados a até 10 pessoas de famílias diferentes. Em reunião com autoridades, a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que os números da Covid-19 aumentaram rápido demais no país e que o nível dos contágios fugiu de controle. A decisão foi tomada depois que autoridades de saúde alemãs registraram quase 15 mil novos casos em 24 horas, maior número de diagnósticos diários no país desde o início da pandemia. São mais de 449 mil casos de Covid desde o começo da crise sanitária na Alemanha. Segundo o governo alemão, os hospitais do país ainda têm capacidade de lidar em número de leitos com os infectados pela doença. Porém, há o temor de que a ocupação hospitalar se torne um problema nas próximas semanas. E já o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a retomada de medidas como o fechamento de bares e restaurantes e comércios e a volta da exigência de que as pessoas que circulem nas ruas apresentem justificativas. As escolas até o ensino médio permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos que ainda não foram divulgados. Além disso, o governo determinou que o país foque totalmente em obras públicas e na produção industrial para evitar um tombo ainda maior na economia. As autoridades, no entanto, pedem que as empresas favoreçam o trabalho de dentro de casa. O comércio, segundo o presidente, poderá reabrir em 15 dias caso as autoridades avaliem se as primeiras semanas do lockdown deram bons resultados. Em pronunciamento na televisão, o presidente francês Emmanuel Macron avaliou que o impacto da segunda onda da Covid-19 será pior do que o primeiro pico da doença no país entre março e abril. De acordo com as autoridades de saúde francesas, entre 40 mil e 50 mil novas infecções têm sido identificadas todos os dias. Bom, vamos à próxima notícia. A Anvisa autorizou hoje a importação de matéria-prima para a produção de 40 milhões de doses da Coronavac, vacina chinesa que deverá ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Na semana passada, a Anvisa já tinha liberado a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, que já virão envasadas e prontas para o uso. A Coronavac está atualmente na terceira fase de testes. A Sinovac, farmacêutica chinesa, responsável pela vacina, ainda não obteve registro para aplicação do imunizante no Brasil, que não pode ser utilizado na população. Até o momento, apenas dados parciais referentes à segurança da vacina foram apresentados pelo governo de São Paulo, mas eles não foram publicados em revistas científicas. A Coronavac é alvo de disputa política envolvendo o Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro
e o governador de São Paulo, João Dória. Na semana passada, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a negociação para adquirir as 46 milhões de doses. Contrariado, o presidente Bolsonaro mandou cancelar a compra e o ministério, por sua vez, divulgou um novo posicionamento afirmando que não havia intenção de compra. A liberação para a importação da matéria-prima encerra outro capítulo da polêmica envolvendo os dois governos. As autoridades paulistas afirmaram que o cronograma de produção da vacina sofreria atrasos diante da demora da Anvisa na liberação da importação de matéria-prima da China. O Instituto Butantan solicitou em 18 de setembro a autorização excepcional para a importação da matéria-prima. A Anvisa negou a demora e disse que seguiu o trâmite normal de avaliação do pedido. Bom, vamos à próxima notícia. Um colaborador do líder parlamentar da Venezuela, Juan Guaidó, foi preso por agentes de segurança e anunciou ontem o governo de Nicolás Maduro. O colaborador Roland Carieno e outros 2 opositores sofreram desaparecimento forçado, havia denunciado Juan Guaidó. Após ser confirmada a prisão de Roland Carieno, foram libertados os 2 opositores que o acompanhavam, informou o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa. O ministro de Comunicações e Informação, Fred Nunes, afirmou que Carieno confessou sua participação em crimes contra a ordem constitucional para alterar a paz na República. O procurador-geral da Venezuela, Tariq William Saab, informou que as investigações preliminares ligam Carieno à entrega de armas de guerra e dinheiro em espécie e determinados sujeitos para promover ações violentadas no país. Segundo Tariq William Saab, a polícia prendeu Carieno com $12 mil em espécie e um fuzil. O partido Vontade Popular, liderado por Leopoldo Lopes e de cujas fileiras emergiu Juan Guaidó, denunciou que mais de 20 funcionários vasculham a residência de Roland Carieno, que é coordenador operacional da organização. Autoridades não se pronunciaram sobre esse procedimento. Mais cedo, o Colégio Nacional de Jornalistas afirmou que Roland Carieno, jornalista, encontrava-se preso na sede do Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano, no edifício Helicoide, em Caracas. O governo de Nicolás Maduro confirmou a prisão de Roland Carieno mais de 22 horas após a equipe de Juan Guaidó denunciar os 3 desaparecimentos. Os Estados Unidos, principal aliado internacional de Juan Guaidó, coordenaram o desaparecimento forçado de Carieno. Trata-se da última tentativa de Nicolás Maduro de deter arbitrariamente cidadãos para silenciá-los e infundir medo. Tuitou o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Michael Kozak. A prisão ocorreu após a saída da Venezuela de um outro dirigente da oposição, Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes fugiu no sábado depois de 18 meses na residência do embaixador da Espanha em Caracas. Condenado a quase 14 anos de prisão em 2015, acusado de incitar a violência em protestos contra o governo de Nicolás Maduro, que deixaram 43 mortos e cerca de 3 mil feridos em 2014, Leopoldo Lopes recebeu autorização para ir para a prisão domiciliar em 2017. Em 30 de abril do ano passado, o opositor foi libertado e participou de um levante militar fracassado contra Nicolás Maduro, no mesmo dia apoiado por Juan Guaidó. Após o fracasso da iniciativa, Leopoldo Lopes se refugiou na casa do embaixador espanhol. Durante uma coletiva de imprensa em Madrid, nesta terça-feira, Leopoldo Lopes denunciou que nas últimas horas, pessoas muito próximas a ele desapareceram por causa da ditadura. Bom, vamos à próxima notícia. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu hoje que a Corte investigue se o presidente Jair Bolsonaro utilizou órgãos do governo federal para causar embaraços e dificultar apurações da Receita Federal sobre o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. Na representação, o subprocurador Lucas Furtado cita especificamente a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Segundo reportagem da revista Época, advogados de Flávio Bolsonaro mobilizaram órgãos do governo em busca de elementos que permitissem a anulação das investigações envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar, no caso das rachadinhas. A reportagem relata uma conversa em 25 de agosto no Palácio do Planalto entre o presidente Jair Bolsonaro e as advogadas Luciana Pires e Juliana Pierembate, e apesar da suposta mobilização, segundo a revista, os órgãos não encontraram as tais irregularidades.
O subprocurador afirma que, se confirmadas as suspeitas, a ação do presidente Bolsonaro pode ser caracterizada como desvio de finalidade pública. Nesse caso, caberia ao Tribunal de Contas da União apurar o prejuízo causado ao patrimônio público e a responsabilidade dos envolvidos, além de aplicar sanções. O desvio de finalidade seria caracterizado para furtado porque a ABIN e o GSI não atuariam dessa maneira em favor de nenhum outro cidadão. O favorecimento de interesses particulares da família Bolsonaro também representaria crime de responsabilidade por atentar contra a segurança interna do país e a probidade da administração pública. O subprocurador Lucas Furtado afirma ainda que a suposta interferência também constituiria ocorrência de extrema gravidade com implicações comuns e de responsabilidade, mas que a apuração dessas irregularidades não cabe ao Tribunal de Contas da União. Segundo a revista Época, ao ser acionado pelas advogadas, Jair Bolsonaro convocou para o encontro o ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência. A defesa de Flávio Bolsonaro afirma que, para produzir relatórios, funcionários da Receita teriam violado direitos do senador. As informações que embasaram documentos de inteligência do antigo COAF, atualmente chamado de Unidade de Inteligência Financeira. Um desses documentos revelou o esquema que, de acordo com o Ministério Público Federal, teria a participação de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por meio das rachadinhas, a prática de parlamentares de pegar de volta parte do salário dos funcionários. O Sindicato dos Auditores Fiscais afirmou em nota na última semana que a Receita Federal não repassa informações ao COAF. Ocorre exatamente o contrário. O COAF é o órgão que produz relatórios de inteligência financeira, os chamados RIFs, com base em informações fornecidas pelas instituições financeiras obrigadas a informar movimentações financeiras atípicas ao órgão. Em nota divulgada à imprensa na última sexta-feira, o GSI disse que não realizou qualquer ação em relação ao caso. O órgão afirmou que entendeu que não lhe competia qualquer providência a respeito do tema. O GSI declarou que recebeu informação das advogadas acerca de supostas irregularidades cometidas em relatórios da Receita Federal. Segundo o gabinete, as advogadas disseram que as denúncias foram levadas ao GSI por atingir integrante da família presidencial. A Agência Brasileira de Inteligência não se manifestou sobre a presença de Alexandre Ramagem na reunião descrita pela revista Época e mandou a mesma nota enviada pelo Gabinete de Segurança Institucional. A Receita Federal não quis se manifestar. Bom, vamos à próxima notícia. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 8 pessoas que trabalham para o governo chinês de pressionar um homem que vive no estado de Nova Jersey a voltar para a China, onde ele enfrenta um processo. 5 pessoas foram presas hoje, acusados de participar em uma operação que, de acordo com os agentes americanos, consistia em intimidar pessoas e empregar táticas perturbadoras. As outras 3, de acordo com o Departamento de Justiça, devem estar na China. Os chineses atuaram em uma operação chamada de Caça-Raposa. A China afirma que se trata de uma campanha anticorrupção, mas em muitos casos os alvos são oponentes do presidente do Partido Comunista, Xi Jinping, rivais políticos, dissidentes e críticos, afirmou o secretário de Justiça adjunto John Demers. Os detidos são acusados de conspiração para agir nos Estados Unidos como agentes ilegais da República Popular da China. O diretor do FBI, Christopher Wray, disse que as tentativas flagrantes do governo chinês de monitorar, ameaçar e assediar nossos próprios cidadãos e residentes legais permanentes enquanto estão em solo americano são parte de uma campanha diversificada de roubo e influência maléfica da China em nosso país e em todo o mundo. Bom, vamos à próxima notícia. A Prefeitura da Filadélfia decretou hoje toque de recolher para evitar uma terceira noite de protestos violentos na cidade mais populosa do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As manifestações começaram na última segunda-feira após um homem negro com problemas mentais ser morto a tiros por 2 policiais. Os atos podem reativar uma onda de protestos antirracistas no país e apenas 6 dias das eleições presidenciais. O presidente americano Donald Trump culpou a gestão municipal, que é democrata, pela violência nos protestos. Ontem à noite, manifestantes e policiais entraram em confronto e houve registros de vandalismo e saques.
Em uma rede social, o Departamento de Polícia disse que pelo menos 5.000 pessoas saquearam lojas em 2 bairros da cidade. Há também relatos de violência policial contra dezenas de manifestantes. O governador do estado da Pensilvânia, Tom Wolf, anunciou a mobilização de centenas de soldados da Guarda Nacional na cidade para proteger o direito de reunião e o protesto pacífico, mantendo as pessoas a salvo. Na última segunda-feira, Walter Wallace Jr., de 27 anos, foi alvejado por 2 agentes da polícia da Filadélfia. Segundo sua família, ele tinha problemas de saúde mental e carregava uma faca. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Wallace se negou a soltar a faca enquanto sua mãe tentava contê-lo. Pelas imagens é possível ver que ele empurra a mãe e caminha em direção aos policiais. "Abaixe a faca", grita um dos policiais no vídeo, que se afasta das imagens quando os policiais atiram. A polícia anunciou 90 detenções durante a primeira noite de distúrbios. Segundo seu balanço, 30 agentes ficaram feridos, incluindo um que quebrou a perna ao ser atropelado por um caminhão. Na segunda noite de protestos, a polícia adotou medidas adicionais para garantir a ordem, incluindo um aumento da presença policial em pontos chaves. A partir de maio, houve uma onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. O estopim foi a morte de George Floyd, um homem negro que morreu sob custódia de policial branco. Alguns desses atos terminaram em episódios de violência. Muitos manifestantes acusam a polícia de racismo e brutalidade. O presidente Donald Trump, em disputa eleitoral com o candidato democrata Joe Biden, se coloca como candidato da lei e da ordem. Já o democrata Joe Biden e sua candidata a vice Kamala Harris afirmaram em um comunicado que seus corações estão partidos pela família de Wallace e pediram aos manifestantes que protestem pacificamente. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma boa quarta-feira pra você e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!